dia, amor. Bom dia, querida. Tudo bom? Prazer imenso falar com você, que eu sou muito sua fã. Obrigada, obrigada. Vamos lá, que eu não quero ocupar muito seu tempo. Imagino que você está numa bateria aí de entrevistas, de agenda, né? Eu tenho Isso. aqui 6 perguntinhas para você. Tá bom, amor, pode fazer. Então, vamos lá. Eu vou partir de uma impressão pessoal e eu acho que você vai dar um comentário interessante, assim. Porque assim, no meio da pandemia, quando eu te vi no Instagram, maravilhosa, com esse seu cabelo, que é minha meta de vida ter um cabelo como o seu. Isso, para mim, é um símbolo de liberdade, porque esse seu cabelo, ele transmite que você é uma mulher que é desprendida de padrão, né? A sociedade impõe que a gente não pode ter o cabelo longo depois de uma certa idade, tem que estar sempre com a raiz retocada. Esse meu comentário é para te perguntar a seguinte coisa: você se sente mais livre nessa altura da sua vida para transgredir? Sempre me senti livre a vida inteira, transgredi a vida inteira, fui um pouco outsider. Nunca acreditei muito nos modelos, que eu sou do interior de São Paulo, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que, de alguma forma ou de outra, sempre tive uma imposição de modelos por todas essas narrativas aí que o ser humano acredita para viver em sociedade, né? Então eu sempre meio que me confrontei com elas, mas não antes de conhecer, tá? Uhum. Então, de alguma forma, eu mergulho, né, sei lá, numa religião, vamos dizer um exemplo. A partir do momento que eu passo a conhecê-la e a exercitá-la, eu percebi que a questão de sociedade do espetáculo, muito cedo, né, eu tive essas reflexões sobre essa espetacularização da vida e eu sempre sempre meio que fui contra. Não que eu vou dizer, não foi uma atitude de pensada, né? Foi uma atitude intuitiva, tá? Uhum. Então, hoje, eu acho que é consequência dessas camadas todas pelas quais eu passei, né? Uhum. Não tenho, eu sei porque você está mais com uma história mais longa, uma história, você se sente mais livre por isso. Eu sempre fui livre. Eu acho que você pode adquirir uma segurança maior na vida, mas também acho que eu sempre fui seguro. Isso não é uma questão. Eu acho que a liberdade uma prática. Você vai praticando ela, né? Uhum. E dessa prática, você tem suas consequências, suas descobertas, né? Seus deslumbres na vida. Então, isso foi. É como se você nascesse. Quer dizer, é como se você escolhesse determinadas coisas e essas coisas vão cada vez ficando mais. Você tem mais técnica sobre aquilo, entendeu? Uhum. E eu acho que também você tem que ter técnica para lidar com ela. Entendi. Agora, partindo mais para a sua trajetória, assim, porque quem acompanha mais o seu trabalho em novela vê você longe e afastada, né? Você não está na mídia popular, mas você tá produzindo muito. Você ganhou um Kikito recentemente, né? Você retomou seu trabalho de diretora no estrangeiro, está excursionando o país todo com essa nova temporada de ficções. E aí eu queria saber se a palavra não está presente no seu vocabulário. Porque você está trabalhando demais. Não, eu acho que o não é um aprendizado dizer não, tá? Porque a partir do momento em que eu deixo a minha trajetória, né? Quando você está, por exemplo, numa grande emissora, você tem toda você é protegida dentro daquela emissora, né? Porque não tem, você trabalha o tempo todo. Então, você tem assessoria de imprensa, você tem todo um cuidado, né, que te protege. Né? O tempo também te protege, porque no sentido que eu não tenho tempo para, estou gravando, não tenho tempo para, estou gravando, estou entrando numa novela. Então, essa sequência de trabalhos na Globo te determina uma forma de conduzir tua vida. Quando você sai da emissora,
você passa a ter todas as resoluções são suas. Então, a partir desse momento, você tem que aprender a dizer não para dizer sim para você. Então, não posso participar de trabalho, porque algum sim para mim eu estou dizendo. Porque sim, eu preciso ter mais tempo para fazer essa outra coisa. Esses trabalhos, por exemplo, O Estrangeiro é uma remontagem com o Guilherme Leme. Uhum. Guilherme quis fazer uma redução para poder viajar mais com o estrangeiro. E aí eu falei, tá bom, então vamos lá, vou fazer. Eu também fiz uma supervisão, um espetáculo infantil muito legal, Voz de Vó, da Sara Antunes, que deve estar viajando. E nesse período, 2023, esse período da peça Ficções coincide com o lançamento do Tia Virgínia e, coincidentemente, foi um tempo bastante vitorioso, glorioso, nem sei o que dizer, porque eu tive uma grande visibilidade, né? Um grande carinho, por exemplo, da minha comunidade artística, tanto pelo Ficções como pelo Tia Virgínia. Então, eu recebi muitos prêmios nesse período. Uhum. Você tem razão. Então, eu realmente não tenho uma trajetória lá. Não estou fazendo um produto novo, mas os produtos que eu venho fazendo, eles estão tendo muita visibilidade. Mesmo as novelas. Nós tivemos, agora a gente está com Cabocla, repetindo a Cabocla, que eu participei. Uhum. A gente teve recentemente Mulheres Apaixonadas, que foi, novamente, teve muito carinho, as pessoas gostam muito dessa novela, porque é uma novela que trata de assuntos femininos. Sim. E tem todo o Globoplay hoje, né, que você tem acesso a qualquer grade, né, qualquer novela da Rede Globo. Então, vira e mexe, alguém está falando, eu estou te vendo, estou vendo de novo Vene Brasil. Eu estou vendo Que Rei Sou Eu. Eu falei, mas Que Rei Sou Eu? Foi hoje. Eu falei, mas estou vendo por causa de estrutura de novela. Então, você vê hoje que é totalmente diferente, né? Hoje as escolhas das pessoas. As pessoas são independentes, né? Para escolher e assistir na hora que elas podem, que elas querem, né? Assistir um produto e tem uma escolha mais seletiva, né? São muito seletivos hoje, né? Hoje você pega uma pessoa, a pessoa consegue falar sobre ela de uma forma que você fala, se é que isso é ficção, se é que isso é realidade, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Então, toda uma geração bastante catalogada, né? cheia de escolhas, né? Cheia de vontades. Então, é bem diferente do nosso tempo. Então, isso tudo, esses trabalhos já feitos, trabalhos novos, eles todos estão tendo uma repercussão muito grande. É muito bom, né? Sim. É como se a vida estivesse dizendo para você, fique, vamos continuar trabalhando, que a gente gosta de você por perto. Eu também gosto de estar por perto do trabalho. Ô Vera, agora vamos entrar na questão da peça. E uma informação que eu não encontrei em lugar nenhum, porque eu estudei bastante para fazer essas perguntas para você. É um monólogo de 90 minutos. Uhum. E eu queria saber quantos esquetes ou personagens, os quadros, a peça tem. Ela tem movimentos, né? Eu acho que eu tenho em torno de 17. Eu tenho que pegar aqui para. Eu não sei te dizer, por incrível que pareça, eles me perguntam. Porque, como a gente foi tirando, né? Tinha numeração, a quantidade Aham. de coisas, mas aí tiram do meio, vem outro. Então, eu acho que é em torno de 17, assim, movimentos, né? Ou esquetes, ou. Porque Tá. nós sabemos dizer qual é a estrutura da peça. Se a peça tem uma estrutura de revista, tem uma estrutura de uma jam session, né? Porque pode até ser uma estrutura de revista, porque nós temos o número dramático, o número de plateia, sabe? Uhum. Então, não dentro da tradição da revista, mas mais ou menos assim a gente tem conversado com as pessoas que estão com uma linguagem mais contemporânea do teatro, né? Uhum. Então, ainda não sei te dizer. Mas mais em torno de uns 17 movimentos, mais ou menos. Certo, perfeito. Agora, você falou de Unsession, e aí eu tinha uma pergunta sobre isso aqui.
Porque você vai ler a sinopse da peça, e você não consegue visualizar. Aí você começa a ver vídeos, né, gravações de divulgação, aí a coisa começa a se materializar na sua cabeça. Eu queria que você comentasse, porque em algum momento você falou do Sapiens Fêmea, eu acho que foi na sua entrevista com o Marcelo Taz. Essa coisa de termos como Sapiens Fêmea, Jam Session, é, é um monólogo diferente. Eu queria usar a palavra disruptivo aqui. Eu queria ver o seu comentário de como que é a reação da plateia frente a um modelo, uma peça que é tão disruptiva. Olha, a gente tem tido uma reação bastante interessante, né? Nós estamos 2 anos em cartaz e o Brasil é gigantesco, tá? Assim, no sentido cultural, né? Ele é uma potência cultural. Então, cada estado, cada cidade, assim, tem um comportamento distinto, tá? Uhum. Então, em algumas cidades, as pessoas ficam mais resistentes no início, porque ainda não perceberam, né? Porque é um monólogo, mas, na verdade, eu acho que a gente podia falar que é um duólogo, porque o Federico Pupi tem uma atuação bastante presente na peça, que é o nosso diretor musical, e o Federico toca o tempo todo em cena, né? Uhum. Inclusive os improvisos todos, a gente faz, o espetáculo ele é fresh, ele é fresco, porque ele tem alguns momentos são improvisos mesmo, acontecem ali na hora, né? E então a plateia ela vai plugando, eu falo. Em algum momento você se pluga no espetáculo. Tem gente que pluga logo de início, assim, né? E algumas outras pessoas estão um pouco tensas, daí a pouco começam a entender e começam a entrar. Não sei em que momento cada uma entra, tá? Não sei em que momento que a espetáculo vai tocando, porque a gente está falando de uma adaptação, né? Um recorte do livro Sapiens, né? Do Uhum. Harari. Ele é um recorte mesmo, e o recorte maior que ele fala é sobre a extraordinária capacidade que o homem tem de criar, né? Ele tem que inventar histórias, né? De acreditar naquilo que não existe. A partir do que ele não acredita, né? Das suas ficções que ele inventa, ele tem uma capacidade de cooperação a partir de algo que não existe, né? Deus, né? Deus é uma criação, é pátria, leis, nome de todas as coisas. Então, a partir de ele inventar alguma coisa, ele se conecta com outro a partir dessa história inventada, e esse outro se conecta com outro, com outro, com outro. Então, é extraordinário essa mobilização das pessoas através de uma crença, né? Ela Uhum. une através dessa crença. Então, esse é o recorte da peça, que a gente fala mais disso, de criar e crer coletivamente. E você cria ficções, você pode descriá-las, né? Você Uhum. cria, você pode descriar. E se você descria, você pode ter uma nova crença, uma nova ficção, né? E você novos acordos. Esse é o recorte. Então, eu não sei em que momento a pessoa cai a ficha de que a humanidade é feita de narrativas e que a humanidade foi criada pelo homem. E então as reações são bem interessantes, né? Às vezes a peça, nesse sentido, a peça caminha de acordo com esse movimento, a plateia está mais para um lado, mais está se divertindo mais, a plateia está mais dramática, né? Está mais tragicômica, o espetáculo vai sendo conduzido a partir dessa vivência junto com a plateia. Mas todo mundo tem uma reação ótima. Eles gostam de saber. Tem muita gente que se emociona bastante, tá? Uhum. Porque nunca teve uma reflexão a respeito de narrativas, né? Porque são linguagens muito novas, né? E os jovens se divertem, os estudantes de teatro, os professores, especialmente de história, biologia, os professores ficam realmente muito gratos. Tem muito professor assistindo a peça, né? Porque falou assim, numa peça você fala o que a gente batalha o ano inteiro para entenderem, né? Que você tem da extraordinária capacidade que a gente tem. E por que a gente segue, né, como um rebanho, né, atrás de uma ideia, né? Como romper com isso tudo. Perfeito. Então, ainda em relação à plateia, você apresentou em Portugal. Teve alguma mudança em relação ao público do Brasil, público Ué, de lá? é a única coisa, não tem jeito. Portugal é velho mundo, né, gente? Estamos na Europa.
Então, a percepção do europeu é diferente do Novo Mundo, né? Então, o Brasil é um adolescentão ainda, né? Uhum. Então, é diferente nesse sentido, né? De questões que lá em Portugal são questões, algumas já vivenciadas, já sabem, né? A Europa já presenciou grandes guerras, né? Então você tá em outro lugar. Portugal, então, né? Tragédia da história, o aprendizado deles é totalmente distinto. Eu vejo pelo Federico, que é em italiano, Uhum. a formação do Federico, educacional dele, é inacreditável a extensão de conhecimento que esse menino italiano, numa cidade de 2.000 habitantes, tem. Né? E de uma região ainda que faz divisa, ele mora no norte da Itália, então ele tem o conhecimento francês, ele tem conhecimento do espanhol, do português, ele conhecimento histórico, filosófico, sabe? Posicionamentos críticos. Então, Europa, outra formação, né? Uhum. Mas eles se encantaram, porque é um tipo de espetáculo que não é muito comum em Portugal. Né? Portugal é excepcional em comédia, alta comédia. Agora, esse teatro experimental que o Brasil tem, eu acho que é muito uma linguagem brasileira, né? O teatro brasileiro é um teatro muito bacana, né? Você tem momentos na dramaturgia brasileira que é espetacular. Então, talvez essa linguagem, como você fala, disruptiva, né? Que o espetáculo trouxe para o pessoal de Portugal também foi bem assim. Nós encontramos o nosso público lá em Portugal. E ficavam também, conversavam muito com a gente sobre ai, que bacana esse tipo de teatro, né? E foi ótima temporada. A gente está tentando fazer 2026, a gente ainda quer levar espetáculo para Angola, Moçambique, talvez, não sei se dá Cabo Verde e Madeira, Ilha da Madeira, né? As ilhas ali, não sei. Mas a gente tem muita vontade. Angola e Moçambique, com certeza, está no nosso desejo, né? Já desde o início, né? Ai, tomara que dê certo, Vera. Nós estamos torcendo. A última questão agora, tá? É correto eu afirmar que ficções, como na leitura do livro, mostra a evolução da humanidade, digamos assim, de uma É, maneira sintética. Agora, conta a história ele conta a história do Homo sapiens, né? uhum, Como animal, né? Esse animal Homo sapiens, né? Essa extraordinária capacidade dele, ele vai contando isso, né? A evolução, né? Os períodos todos, a partir do que ele vai evoluindo mais, por que nós não temos os outros Homo, né? Parece que até hoje tem catalogado 21 Homo naledi, Homo ergaster, rodolfenses, lusonenses, né? E neandertais, e essa galera não tem mais ninguém por aqui, né? Pelo menos que a gente sabe, não ficou ninguém, mas sobrevive o Homo sapiens. e aí eu queria saber a sua opinião. Baseado nessa experiência, toda essa troca, você acha que o Homo sapiens ele está indo para um caminho melhor? Sim, Está sendo positivo? eu acho que sim, sem dúvida. A gente pode questões, nós temos questões políticas, de narrativas hoje no mundo, tá? Não vamos falar do Brasil, porque Sim. ainda mais hoje, né? Uhum. Questões narrativas, de escolhas, de como eles querem seguir uma narrativa, né? Mas como evolução do Homo sapiens, você pega na medicina, pô, o homem está dando volta aí pelo, né? Ele já está invadindo o espaço, né? Não tem como dizer que não. Essas narrativas ainda muito apegadas à Terra, né? Isso talvez são coisas que nós precisamos lembrar que nós somos um planeta, né? Parar de jogar lixo, né? Na nossa atmosfera. Então, isso talvez que seja um momento de reflexão, mas que eu acho que nós temos grandes sapiens. Nós temos, lógico que está avançando, sim. Ninguém sente dor hoje, nós temos anestesia, né? Sim. Nós temos
Nós temos hoje experiências de robóticas, de cirurgias robóticas, gente. Ninguém duvida do extraordinária capacidade que a gente tem. Né? Vamos mais, inteligência artificial, nós estamos, robôs, o que o homem construiu já? Ainda nós batemos um pouco nessas questões da narrativa, das escolhas. Isso é uma outra camada, um outro tipo de discussão. Mas que hoje nós estamos numa situação, um alimento, gente, pode questionar o alimento, mas você tem um alimento na geladeira hoje, você não está caçando, né? Você não está em busca de água e de alimento, passando o dia inteiro correndo atrás de uma presa, né? Sim, sim. Ou esperando que o leão mate um para você comer. Temos instrumentos, temos ferramentas, o homem inventou muita coisa, ele é um grande inventor. Eu acho que a gente está tão protegido, né? E bem cuidado na doença. Agora, as narrativas são as grandes questões do século XXI. Com certeza. Vera, é isso. Foi ótima conversa, muito sucesso. Eu pretendo, sim. Eu quero muito ver. Sensacional. Querida, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer falar com você. Eu te espero, tá? Tá ótimo, combinado. Um abraço para você. Beijo, amor. Beijo, tchau. Tchau.